Saudações, companheiros buscadores do desconhecido. Estamos à beira do abismo. Somos atraídos a lugares onde a tragédia deixou uma mancha indelével, uma cicatriz permanente no tecido da realidade. Esta noite, viajaremos a um lugar onde o véu entre os mundos não é apenas tênue, ele está estraçalhado. Iremos a um local onde os ecos da dor não são apenas uma memória, mas um grito constante e aterrorizante, preso nas profundezas da terra. Este é o sentimento que saúda todos que ousam se aproximar da mina da Gruta Negra. Nas profundezas das colinas inóspitas e traiçoeiras da Virgínia Ocidental, aninhada em um vale perpetuamente envolto em névoa, encontra-se a entrada da mina Blackwood Hollow. A entrada em si é um buraco tosco e irregular na encosta de uma montanha, selado há muito tempo com madeiras podres e barras de ferro enferrujadas. A floresta ao redor parece anormalmente silenciosa. Os pássaros não cantam aqui, e os animais mantêm uma distância segura da área. O ar fica mais frio, mais pesado e carrega um estranho cheiro metálico, como sangue velho e carvão úmido. Este não é um lugar de paz. É um monumento à tragédia, um nervo exposto ao mundo. Parado diante de sua entrada selada, você não pode deixar de se perguntar que horrores foram tão grandes que tiveram que ser trancados longe do mundo. A história da mina de Blackwood Hollow começou em meados do século XIX, uma época de ambição desenfreada e descaso com a vida humana na busca por fortuna. A mina foi inaugurada em 1852, abrindo caminho para as ricas jazidas de carvão que atravessavam as montanhas Apalaches. Desde sua concepção, a operação foi assolada pelo infortúnio. O trabalho era brutal, as condições eram primitivas. Homens, meninos, alguns com apenas 10 anos, labutavam na escuridão sufocante por salários miseráveis. Suas vidas constantemente em risco devido a desabamentos de túneis, explosões de gás, equipamentos com defeito. A lista de acidentes é longa e horripilante. Apenas na primeira década, os registros oficiais listam mais de 2 dezenas de fatalidades. Um desabamento em 1858 prendeu 3 irmãos, cujos corpos nunca foram recuperados. Em 1863, um cabo de guincho rompido fez um carrinho cheio de trabalhadores despencar em um poço profundo. Os mineiros, um pessoal supersticioso, começaram a acreditar que a própria montanha era amaldiçoada. Eles sussurravam contos de antigos cemitérios perturbados pela escavação, irritando espíritos que agora buscavam vingança. Os proprietários da mina, é claro, descartaram esses medos como divagações tolas de trabalhadores sem instrução. Eles pressionaram os homens mais, exigindo túneis mais profundos e extração mais rápida. Essa pressão implacável apenas levou a mais atalhos e maiores perigos. Essa história sombria criou uma tempestade perfeita de energia negativa. O palco estava montado para uma catástrofe tão imensa que cimentaria para sempre a reputação de Blackwood Hollow, um evento que prenderia dezenas de almas em um inferno subterrâneo e eterno. O dia fatídico foi 31 de outubro de 1888. Uma equipe de mais de 70 mineradores desceu à seção mais profunda e instável da mina, conhecida sinistramente como a Garganta do Diabo. Por volta do meio da tarde, uma enorme explosão rasgou os túneis. A explosão foi tão poderosa que foi sentida por quilômetros. A explosão desencadeou uma reação em cadeia de desabamentos, derrubando toneladas de rocha e terra, selando cada artéria principal da mina. Os 74 homens que trabalhavam naquela seção ficaram presos, seus destinos selados na escuridão sufocante a 1,5 km abaixo do solo. Por dias, os socorristas ouviram na entrada, seus ouvidos pressionados contra a terra fria. No começo, podiam ouvir batidas fracas e gritos abafados de socorro. À medida que os dias se transformaram em uma semana, os sons ficaram mais fracos, mais esporádicos, até que restou apenas um silêncio assombroso. A mina foi declarada um túmulo. Os corpos jamais seriam recuperados. Com o coração pesado, a comunidade assistiu enquanto a entrada era permanentemente selada. O lacre da mina não trouxe o silêncio. Na verdade, foi nas noites seguintes ao fechamento oficial que o verdadeiro horror começou.
Moradores dos sítios perto da mina começaram a relatar sons estranhos que emanavam do chão. Eles descreveram um gemido baixo e coletivo que parecia subir da própria terra. Esses não eram sons do vento. Eram distintamente humanos, em agonia. Os gritos da mina haviam começado. Se você ousasse se aproximar da entrada lacrada, você podia ouvir palavras distintas, pedidos de ajuda, sussurros de "saia daqui". Outra lenda arrepiante começou a tomar forma. O fenômeno das luzes fantasmas. Em noites sem lua, testemunhas relataram ter visto luzes misteriosas dançando pela mata. Pequenas orbes de luz bruxuleantes, lembrando as antigas lâmpadas de carbureto e as lanternas a óleo dos mineiros. Outros testemunharam múltiplas luzes em procissão silenciosa. São conhecidas localmente como as lanternas perdidas dos mineiros de Blackwood. Seja qual for a origem, as lanternas perdidas de Blackwood são uma vigília silenciosa e fantasmagórica, lembrando as almas que perderam sua luz e suas vidas na escuridão da mina. Na era moderna, as lendas de Blackwood Hollow atraíram um novo tipo de visitante, o investigador paranormal. Gravadores de áudio sofisticados, câmeras de espectro total, detectores de campo eletromagnético. O que eles encontraram é ao mesmo tempo convincente e profundamente perturbador. Em inúmeras ocasiões, os investigadores registraram fenômenos de voz eletrônica claros. Preso, frio, deixem-nos sair. A evidência visual é igualmente inquietante. As equipes capturaram imagens de sombras inexplicáveis correndo pela tela. Figuras que não têm uma fonte correspondente. Uma famosa filmagem mostra o que parece ser uma aparição de corpo inteiro de um homem em trajes de minerador à moda antiga, observando os investigadores antes de desaparecer. A história moderna mais arrepiante é a de Léo Valença, um jovem e ambicioso explorador urbano que, em 2023, decidiu testar as lendas por si mesmo. Obcecado pela história da mina, Léo encontrou um pequeno duto de ventilação há muito esquecido, mal largo o suficiente para uma pessoa passar. Ignorando os avisos de seus amigos, ele desceu na escuridão com uma corda, uma lanterna de cabeça e uma câmera, determinado a ser a primeira pessoa a entrar na mina em mais de um século. Nos primeiros 20 minutos, suas transmissões eram cheias de empolgação, descrevendo túneis estreitos e o cheiro avassalador de terra úmida. Então, seu tom mudou. Sussurros vinham de todas as direções. Eles estão aqui, estão por toda parte, eles sabem meu nome. Após quase 5 horas agonizantes, Léo foi empurrado de volta para fora do duto por uma força invisível vinda de baixo. Coberto de sujeira e arranhões, fisicamente ileso, mentalmente outro. Olhos arregalados de terror. Vive em estado de medo constante. TEPT severo e paranoia, uma sombra do antigo eu, um conto de advertência moderno. Então, ficamos aqui, de pé, à beira desse abismo, encarando uma escuridão que nos encara de volta. Qual é a verdadeira natureza do horror na mina Blackwood Hollow? Os gritos e sussurros são meros ecos de um passado trágico, uma espécie de resíduo psíquico impresso na própria pedra da montanha? Ou é algo mais consciente, mais ciente? Seriam essas as almas reais e conscientes dos 74 mineiros, presas em um purgatório subterrâneo, seus espíritos incapazes de seguir em frente? As evidências apontam para uma assombração inteligente. Vozes que chamam nomes, as luzes que parecem interagir com as testemunhas. Essas não são ações de uma gravação simples e sem sentido. Elas sugerem consciência, intenção e uma percepção do mundo dos vivos. Isso sugere uma consciência coletiva nascida de uma tragédia compartilhada, uma entidade poderosa ou um grupo de entidades que guardam zelosamente seu túmulo. Este lugar é um lembrete marcante de que algumas perguntas podem não ter respostas reconfortantes. Isso nos força a confrontar a possibilidade de que a morte nem sempre é uma libertação pacífica. Para alguns, pode ser uma porta para uma eternidade de tormento, confusão e raiva. Os espíritos de Blackwood Hollow são uma ferida permanente e gritante na paisagem. Um coro de condenados cuja dor é tão imensa que sangra através do véu. Eles são um aviso de que alguns lugares
manchados por um sofrimento humano profundo, nunca deveriam ser perturbados. E então, a pergunta final é para você. Tendo ouvido a história, as lendas e as evidências, você teria a coragem de ficar na entrada selada da mina Blackwood Hollow? Você seria corajoso o suficiente para colocar seu ouvido no chão frio e realmente escutar? O que você faria se uma voz desencarnada sussurrasse seu nome da escuridão opressora? A verdade da mina permanece trancada na terra, mas seus gritos são para todos ouvirem. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo, e diga se você quer explorar mais histórias dos cantos mais sombrios do nosso mundo. Até a próxima, fiquem seguros e continuem buscando.